A porta que se abriu. A hora em que tudo mudou. Os vidros amoleceram às 3h17 de uma terça-feira à tarde. A Ana segurava um pano embebido em solvente, a mão pousada na moldura de madeira vitoriana que tinha comprado numa venda de execução, em Faro, por 40 euros. A moldura era de nogueira, esculpida à mão, valia uns 900 se acabasse como devia. O espelho era original e ela estava a ter cuidado. Tinha um audiolivro a tocar no altifalante, uma dessas histórias de lobisomens com reis alfa, a terceira este mês, aquelas em que o homem-lobo enorme e sombrio reclama a sua parceira desbotada numa clareira iluminada pela lua. E ela tinha opiniões fortes sobre o estilo do prota, mas continuava a ouvir, porque o narrador fazia uma coisa com as cenas de rosnar que era francamente injustificável. Foi aí que o vidro cedeu debaixo da sua palma, como a pele de algo a respirar. A mão dela atravessou-o, e o resto do corpo seguiu, aterrando na lama. Estava de cara no chão. Tinha nas mãos o pano embebido em solvente e jazia na lama de um pátio de cavalariça, num reino de que nunca tinha ouvido falar, num continente que não constava em nenhum mapa que tivesse estudado. O audiolivro não tinha coberto esta parte. Nenhum deles tinha. Nos livros, as heroínas chegavam a florestas encantadas ou a salas do trono iluminadas pela lua, geralmente vestindo algo elegante. A Ana estava a usar calças de ganga com um rasgão no joelho esquerdo, uma camisa de flanela que tinha desde a faculdade e botas que agora estavam cheias de lama medieval. O segundo pensamento chegou um segundo depois, quando 11 pessoas consideravelmente mais altas do que a média das que encontrava em Lisboa apontaram armas para ela com uma velocidade e coordenação que sugeriam que faziam aquilo como passatempo. Levantou as mãos. O pano pingou. Eu estava a limpá-lo, disse ela. Ninguém baixou as armas. Atrás dela, o espelho que ela estava a limpar estava, de alguma forma ali. Não transportado, ainda na sua oficina, mas visível deste lado, como se o vidro fosse uma janela entre dois mundos. Via a sua bancada, a luz fluorescente, a barra de granola na prateleira. 2 lugares a partilhar uma única moldura. Ouviu-o antes de o ver. Não porque ele fosse barulhento. Aprenderia, ao longo dos meses, que ele quase nunca era barulhento, porque o pátio ficou quieto de uma forma específica, o jeito que uma sala se reorganiza à volta de algo pesado quando este entra. Ela surgiu pelo arco da cavalariça e o seu primeiro pensamento claro neste mundo foi: oh não, porque sabia o que era aquilo. Tinha ouvido cerca de 47 audiolivros sobre homens que se pareciam com ele. E não estava preparada para a coisa real. Era enorme. Não enorme de forma decorada, não feito para exibição, feito para uso. Cabelo escuro, até aos ombros, meio preso, já a perder a batalha contra o vento. Uma barba curta e prática, largo de peito e ombros de uma forma que dizia que tinha levantado coisas reais, vigas, pedras, o peso total das expectativas dos outros. O seu rosto estava composto da forma que uma porta fechada está composta nos livros. Este era o momento em que a heroína prendia a respiração. A respiração da Ana não prendeu. Estava de cara na lama e a sua dignidade não estava disponível para consulta. Ele olhou para ela. Olhou para o espelho. Olhou para as botas dela, o padrão da sola, a costura perfeita da máquina, a sola de borracha vulcanizada. Cheirou algo também, embora ela ainda não soubesse. Algo estranho, químico e pungente, e por baixo, vagamente quente, como óleo de linhaça e pão, e o cheiro humano particular de alguém que trabalha com as mãos. Ela cheira mal, disse o David. David era o lado animal da mente do Conan, a camada que observava as coisas antes de a observação se tornar deliberada. David tinha opiniões aproximadamente uma vez por estação, e nunca se tinha enganado. As opiniões de David chegavam como o tempo, sem consulta, sem negociação, como factos. Não mal, apenas errada. Ela não cheira a nada daqui. Houve uma pausa, depois mais baixo. O jeito que um lobo fica quieto quando encontra algo inesperado e está a decidir o peso a dar-lhe. Interessante. Era o máximo que David tinha dito em 4 meses. Conan não comentou. Pensaria nisso mais tarde. Pensaria nisso durante muito tempo.
De onde vens? Perguntou Conan. De Lisboa, disse ela. Não há Lisboa. Há uma Lisboa inteira. Ela ainda estava no chão, lama no queixo, solvente no cabelo. Há um lago em tudo. Ele olhou para ela durante muito tempo. O vento passou pelo pátio e moveu o cabelo dele pelo rosto, e ele não o afastou. Larguem isso, disse ele aos 11 homens que ainda apontavam armas para ela, e a ela, com exatamente o mesmo tom. Levanta-te. Ela levantou-se, olhou para ele, realmente olhou agora que estava vertical. Ele era mais alto do que ela, em mais de 30 centímetros. Nos audiolivros, os narradores sempre faziam uma pausa aqui para a ligação do par bater. Nada bateu. Ela estava de pé na lama, os seios nasais picados pelo solvente, e um homem com a largura aproximada de um batente de porta olhava para ela com uma expressão que transmitia precisamente nada. Pensou, nos livros, estarias a rosnar agora. Ele não estava a rosnar, estava a avaliar. Deram-lhe um quarto na fortaleza. Paredes de pedra, uma cama estreita, uma janela a mostrar montanhas que ela nunca tinha visto, da cor errada, da forma errada, cobertas de árvores que ela não conseguia nomear. Ficou à janela durante 20 minutos e pensou no facto de o seu carro estar estacionado na rua, à porta da sua oficina, com o parquímetro expirado, há cerca de 45 minutos, e que ia levar uma multa. Depois, sentou-se na cama e inventariou os bolsos. Um pano, solvente, um lápis mecânico, 7 euros, um recibo da bomba de gasolina da estrada de Alfragide e o telemóvel. Nos audiolivros, as heroínas transportadas para outros mundos pareciam adaptar-se em um capítulo. Encontravam o seu rumo, descobriam os seus poderes, conheciam aliados interessantes. Ana sentou-se numa cama numa sala de pedra e inventariou 7 euros e um pano, pensando, não tenho poderes, tenho solvente e opiniões sobre marcenaria. Tirou-o no segundo dia. Hábito puro, 11% de bateria, sem sinal. Deslizou o ecrã e ele iluminou-se. A sala ficou vazia. Um conselho de guerra de 9 homens e mulheres experientes deslocou-se com uma velocidade impressionante e perfeita dignidade para as paredes. Uma das anciãs, uma mulher com cabelo prateado, fez um gesto de proteção que Ana nunca tinha visto e veria cerca de 400 vezes mais. Conan não se moveu. Conan inclinou-se. O que faz? É um telemóvel. Ela estendeu-o. Permite falar com pessoas distantes. Quão distantes? Onde quer que seja. Ele ponderou. Funciona aqui? Não. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com total seriedade. Está de luto? Ela encarou-o. Luto? Foi feito para alcançar pessoas, disse ele. Não pode alcançar ninguém. Isso me entristeceria. Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente, não encontrando absolutamente nada para dizer. Em 47 audiolivros, nunca tinha encontrado um rei alfa que olhasse para um telemóvel morto e perguntasse se estava solitário. Os reis alfa nos livros rosnava possessivamente e declaravam coisas e prendiam heroínas contra várias superfícies. Este olhava para um retângulo de vidro com genuína preocupação pelo seu estado emocional. Esse foi o momento, segundo dia. Ficaria furiosa com isso durante semanas. Não porque fosse charmoso, mas porque era exatamente o tipo de coisa contra a qual não conseguia defender-se. A coisa inesperada, a coisa que nenhum livro a tinha preparado, a coisa que passava por todas as defesas que ela tinha construído, porque vinha de uma direção que não tinha pensado em guardar. O conselho classificou o telemóvel como uma relíquia amaldiçoada. Conan anulou-os com o argumento de que era dela. 3 palavras, não é inofensivo ou não é uma arma, apenas é dela. Como se a propriedade fosse o eixo relevante. Os anciãos refeririam isto, em reuniões de conselho, durante meses, como prova de deterioração do protocolo. Nos livros, este seria o primeiro sinal da ligação do par. Ana disse firmemente a si mesma que isto não era um livro. Disse a si mesma isto enquanto se sentava num quarto num reino de lobos onde tinha caído através de um espelho, o que era exatamente um livro. E dizer a si mesma que não era um livro era o tipo específico de negação que,
Nos audiolivros, significava que a heroína estava a aproximadamente 3 capítulos de um beijo que mudaria a vida. Estava ciente da ironia. A ironia não ajudava. O telemóvel morreu no 9º dia. Sentou-se na cavalariça e chorou durante 1 hora. Não pela bateria, mas pelo aplicativo de meteorologia que nunca atualizaria. Pela mensagem da irmã, que ela nunca tinha respondido, pela foto da sua bancada tirada sem motivo numa terça-feira, porque a luz estava boa. Pelo audiolivro que estava a ouvir quando o vidro amoleceu. Nunca saberia como terminava. Nunca saberia se o rei Alfa, no capítulo 12, descobriu que a sua parceira era a padeira da aldeia e não a duquesa. Tinha opiniões sobre isso e ninguém com quem partilhar. Conan sentou-se do lado de fora da porta da cavalariça todo o tempo. Não entrou. Não saiu. Ela está a vazar, observou David. Conan não disse nada. Os humanos fazem isso. Passa. Conan não disse nada. O chão está frio. Estou a anotar isto para registro. Quando ela saiu com o rosto inchado e o telemóvel morto no bolso, ele levantou-se e acompanhou-a de volta ao quarto, sem dizer nada. E ela ficou lá dentro depois, com a mão na parede de pedra, a pensar. Os livros estavam errados. Todos eles. Escreveram sobre rosnar e reclamar e clareiras iluminadas pela lua. E nenhum deles escreveu sobre um homem sentado no chão frio, à porta de uma cavalariça, durante 1 hora, porque não sabia o que mais fazer, e ele não estava disposto a não fazer nada. Nos audiolivros, a heroína sempre tinha uma habilidade útil. Era uma curandeira ou uma guerreira, ou tinha alguma habilidade mágica latente que emergiria num momento dramático e salvaria o reino. Ana restaurava móveis, comprava antiguidades destruídas em vendas de propriedade, descascava-as, reconstruía-as e vendia-as. Num reino medieval de lobos, isto era ou completamente inútil ou um superpoder absurdo, e levou cerca de 2 semanas a descobrir qual. A primeira semana, inútil. Sentou-se no estudo de Conan e tentou explicar o seu mundo. Carros eram cavalos de metal que comiam água preta e gritavam. Frigoríficos eram caixas que eram inverno. Televisão era uma janela que mostrava coisas que já tinham acontecido e também coisas que nunca tinham acontecido. E às vezes não se sabia a diferença. Tentou explicar aviões. Ele olhou para ela durante muito tempo e disse, "Entras dentro de um pássaro de metal." E ela disse, "Sim." E ele disse, "No céu." E ela disse, "Sim." E ele disse, "Voluntariamente." E ela disse, "Normalmente." E ele olhou para o fogo, com a expressão de um homem que acabara de ser informado de que toda a população de outro mundo era, na sua avaliação profissional, insana. "E isto é considerado útil", disse Conan sobre a televisão. Estava de pé junto à lareira. Cheirava a fumo e couro e ar frio e algo mais escuro como resina de pinheiro. Ela estava a catalogar o seu cheiro. Estava ciente de que estava a catalogar o seu cheiro. Nos audiolivros, a catalogação de cheiros era o primeiro sintoma. Ela não estava a ter sintomas. Era uma restauradora de móveis de Lisboa que tinha acidentalmente caído num audiolivro de Rei Alfa. Ia manter uma distância profissional da trama. Tinha ouvido histórias sobre lobisomens durante 3 anos. Sabia os sinais. Sabia as batidas. Sabia exatamente quando a catalogação de cheiros supostamente escalava para a hiperconsciência e a hiperconsciência para o primeiro toque acidental. Também sabia, e esta era a parte que os audiolivros não tinham coberto, que os lobisomens reais eram maiores, mais barulhentos e mais desconcertantes do que a versão fictícia. Moviam-se de forma diferente, ocupavam o espaço de forma diferente, olhavam para ti com uma atenção que nada tinha a ver com convenção social e tudo a ver com algo mais antigo e direto. Na primeira vez que viu os olhos de um dos guardas brilharem a ouro no corredor, deixou cair um prato. Na segunda vez, deixou cair outro prato. Na terceira, ficou muito quieta e pensou, isto é real. Os lobos são reais. O Rei Alfa é real. E eu estou aqui parada com um cinzel a pensar na direção da fibra. E estou em tantos sarilhos. As pessoas assistem durante horas, disse ela. Essas janelas que mostram eventos que podem ou não ter acontecido. Sim, e não podes mudar o que é mostrado. Podes mudar de canal, que é como escolher uma janela diferente. Ele processou isto.
Então sentas-te e olhas por janelas para eventos que podem não ter acontecido. E se os eventos te desagradam, olhas por outra janela para eventos diferentes que também podem não ter acontecido. Isso é tecnicamente exato. Isto soa terrível, disse David. Depois a internet. Lamentou-se por ter falado nisso, porque Conan continuava a fazer perguntas de seguimento que eram simultaneamente elementares e irrespondíveis. Disseste que toda a gente pode falar ao mesmo tempo. Toda a gente ouve? Nem por isso. Principalmente discutem sobre o quê? Tudo. Se um vestido é azul ou dourado, se a terra é plana, se a ananás vai na pizza. O que é pizza? Pão com coisas em cima. Temos pão com coisas em cima. Tem molho e queijo. É redondo. Temos pão redondo. Ela desistiu. Ele parecia levemente satisfeito, o mais próximo de humor que o seu rosto ficava enquanto as pessoas estavam a observar. Ela estava a desenvolver uma teoria de que Conan era engraçado de forma precisa, o tipo de pessoa que dizia uma coisa exata que batia mais forte do que uma piada completa e não a anunciava como humor. Apenas a dizia e seguia em frente. E o ouvinte ficava lá a pensar: foi isso? Ele acabou de dizer? E ele já estava a mudar de assunto. Era profundamente inconveniente. Nos audiolivros, os reis alfa não eram engraçados. Eram intensos. Smolderavam. Tinham olhares penetrantes e vozes de comando. E em nenhum momento nenhum deles fez uma conversa sobre pizza com a energia de um homem que decidira estar certo sobre pão. Então todo o mundo fala ao mesmo tempo e ninguém ouve, disse David. Temos tabernas. Na segunda semana, ela consertou a mesa. A mesa cerimonial do Grande Sal estava instável há 3 gerações. A instabilidade tinha sido atribuída a uma aflição espiritual, uma maldição, o desagrado dos deuses antigos e inevitabilidade estrutural. Uma oração tinha sido composta. Velas eram acesas no equinócio. Onan olhou para ela durante 45 segundos, ajoelhou-se, encontrou o problema. Uma junta de espigas separada na terceira perna, cunha em falta, provavelmente caiu no século passado. Esculpiu 2 cunhas e calçou as juntas com cola de couro. Isto aguenta, disse ela. Nos audiolivros, a habilidade especial da heroína manifestava-se geralmente com um brilho, ou uma profecia, ou, no mínimo, um vento significativo. A Diana manifestou-se com cola de couro e os anciãos, a debater por uma semana se calçar, era um ato sagrado ou uma categoria de evento espiritual que exigia mais estudo. Ambas as facções queriam observá-la a fazê-lo novamente. Explicou mais de uma vez que tinha apenas calçado as juntas. O que é calçar? Perguntou a anciã de cabelos prateados, fazendo o gesto de proteção reflexivamente. É colocar um pequeno pedaço de madeira numa fenda para apertar. Foi isso que fizeste a mesa sagrada. Foi isso que fiz a mesa instável. Sim. Depois introduziu o lixamento com a fibra, o que causou um cisma entre os carpinteiros que durou 6 semanas. 2 deles deixaram de falar um com o outro por causa de se a abrasão longitudinal era técnica ou filosofia. Um deles até desenhou um diagrama. O diagrama piorou as coisas. Ela não tinha pretendido nada disso. O incidente diplomático aconteceu na 4ª semana. Um alfa visitante fez uma proposta relativamente a direitos de pastagem na fronteira que Ana descreveu como um hard pass. O tradutor renderizou isto como uma declaração de desprezo categórico pela proposta, o seu autor e o território que representava. 2 horas de diplomacia seguiram-se. A contribuição de Conan, entregue mais tarde no seu estudo. O que seria um soft pass? Ela olhou para ele. Ele não estava a sorrir, mas havia algo na borda da sua boca, uma compressão, algo contido. Nenhum dos audiolivros tinha alguma vez descrito um rei alfa quase a sorrir. Ou sorriam ou não. Não faziam isto. Esta coisa controlada na borda da boca que a fazia querer continuar a falar até que quebrasse. Soft pass é a mesma coisa, mas sentes-te mal por isso, disse ela. A compressão aprofundou-se. Os ombros dele moveram-se. Uma pequena coisa involuntária. Uma risada contida e redirecionada. Ela pensou. Esta é a parte em que eu deveria sentir nada.
Esta é a parte em que sou uma mulher sensata de Lisboa que sabe que os reis alfas são construções fictícias, e este homem é apenas muito grande e tem um rosto interessante. E perguntou se o meu telemóvel estava solitário e está quase a rir-se de algo que eu disse. Ela não estava a sentir nada. Isso foi uma piada, observou David. Fizeste uma piada e a tua boca fez uma coisa. Múltiplas partes do teu corpo estão a reagir a esta mulher. Estou meramente a catalogar. Deram-lhe uma oficina, um pequeno edifício de pedra com boa luz e uma porta exatamente grande o suficiente para uma pessoa das dimensões de Ana. Conan não cabia. Nos audiolivros, os reis alfa entravam nas salas, estroiciavam, comandavam espaços. Este ficava na porta, os ombros a preencher o batente e um quadril apoiado na pedra. E todas as conversas que tiveram durante 3 meses foram conduzidas através de uma moldura de porta. Nenhum dos livros tinha coberto isto. Nenhum. 47 audiolivros sobre enormes reis lobos e as suas parceiras desbotadas. E ninguém tinha pensado em mencionar o que acontece quando o homem é literalmente demasiado grande para a sala. Deveria ter sido ridículo. Era. Era também, e ela recusava-se a examinar isto, uma das melhores partes do seu dia. Ele vinha todos os dias, não a uma hora definida. Vinha quando o conselho acabava, ou entre sessões, ou às vezes, de manhã cedo, quando ela já estava a trabalhar e a luz ainda estava azul. Ela não comentou isto. Disse a si mesma que não o esperava. Disse a si mesma isto com a mesma convicção com que as heroínas de audiolivros diziam a si mesmas que não sentiam nada pelo rei alfa, o que quer dizer, sem convicção nenhuma. Ela lhe perguntava sobre o seu trabalho, não as perguntas que os anciãos faziam, que eram sobre se ela era perigosa, perguntas sobre juntas de rabo de andorinha e direção da fibra, e os modos de falha de juntas de espiga montadas a úmido. Ela lhe perguntava da forma como fazia tudo, devagar, minuciosamente, com o ar de um homem que preferiria entender algo completamente a responder rapidamente. Ela respondia da forma como fazia tudo, que era precisamente e em detalhe, porque quando alguém te faz uma boa pergunta sobre madeira, tu respondes. E algures na resposta, ela parou de notar a moldura da porta e começou a notar a sua atenção, que era, ela foi forçada a admitir, considerável. O peso total dela direcionado para ela, e apenas para ela. Os livros não a tinham preparado para o que se sentia ao ser a única coisa na sala que um rei alfa estava a olhar. Por que é que a direção do corte importa? Porque a fibra tem uma estrutura. Se fores contra ela, rasgas as fibras. Se fores a favor dela, a superfície fecha-se e fortalece-se. Ele inclinou-se. A sua sombra cobriu a sua bancada. Cheirava a neve e couro, e o calor abafado que vinha dele como uma fornalha. Ela ficou muito quieta. Nos audiolivros, esta era a cena de proximidade, o capítulo em que a heroína se torna hiperconsciente da presença física do herói. Ela sempre tinha pensado que essas cenas eram exageradas. Estava a rever a sua posição. Olhas para a madeira, disse ele, e vês para que direção ela quer ir. Eu vejo para que direção ela já vai. Eu apenas sigo-a. Essa é uma forma útil de liderar. Ela olhou para ele. Ele já estava a olhar para outro lado. Pensou. Nos livros, terias mantido contato visual. Terias dito algo sobre destino, ou laços, ou a atração entre nós. Em vez disso, disseste algo sobre liderança e olhaste para a parede. E de alguma forma isso é pior porque não posso arquivá-lo sob fictício. O incidente do cinzel, 11ª semana. Ele trouxe-lhe um cinzel que tinha sido feito, pequeno, preciso, encomendado especificamente para as suas mãos. Ele estendeu-o. Ela esticou a mão para ele. As suas mãos encontraram-se e não se encaixaram remotamente. A mão dele cobriu a dela inteiramente. O cinzel, em algum lugar por baixo. Nos livros, esta era uma cena de contacto. Pele contra pele, o choque elétrico do laço do par. O momento em que o mundo se estreita. O que realmente aconteceu foi mais simples e pior. A sua mão era quente e calejada e enorme. E a mão dela estava dentro dela, e ela podia sentir o batimento cardíaco dele através dos seus dedos. E nenhum deles se moveu, e nenhum deles estava a pensar em cinzéis. Ela recuou primeiro. O cinzel caiu,
Ele saiu e bateu com a cabeça na moldura da porta, o que significava que algo mais estava a ocupar a totalidade da sua atenção. Terceira vez esta semana, disse David. A tua cabeça não está a ficar menor. A porta não está a ficar maior. Algo mais está a mudar. Ela amarrou o cabelo dele uma vez. 4 segundos. Prático. Ele estava a segurar uma viga. O seu cabelo estava nos seus olhos. Ela precisava que ele visse o que estava a segurar. Deu um passo para perto e apanhou o cabelo escuro na nuca e torceu-o para cima. O seu cabelo era mais macio do que ela esperava. Essa era a parte em que não conseguia parar de pensar depois. Tinha esperado algo áspero como o resto dele, como as mãos e a mandíbula e os ombros que preenchiam as portas. Tinha ouvido dezenas de narradores descrever o cabelo de Rei Alpha, e nenhum deles tinha mencionado que poderia ser macio. Nenhum deles tinha mencionado o calor na parte de trás do seu pescoço, ou o jeito que a sua respiração mudou sob os seus dedos. Uma pausa, subtil, o tipo de detalhe que, num audiolivro, seria seguido por um rosnado e uma declaração. O que realmente aconteceu foi que ele ficou imóvel, não imóvel composto, arrestado, como se algo tivesse parado dentro dele e ele estivesse à espera que recomeçasse. Nos audiolivros, este era sempre um momento carregado. Geralmente, havia um rosnado. Às vezes o herói agarrava o pulso da heroína e puxava-a para perto e dizia algo sobre o cheiro dela. Conan ficou em silêncio. Pôs a viga no chão, 4 minutos depois, sem notar que a tinha posto. Ela não olhou para cima, porque olhar para cima teria confirmado algo que não estava pronta para confirmar. Voltou para sua bancada, e as suas mãos não estavam firmes, e ela segurou um cinzel até que estivessem. Ficaste quieta, disse David. Estou a concentrar-me em quê? Na viga. A viga está no chão. Puseste-a no chão há 4 minutos. Um erudito determinou que o alinhamento do espelho era lunar e estava a enfraquecer. Abria-se em intervalos irregulares, minutos, às vezes 1 hora se ela tivesse sorte, e fechava-se sem aviso. Não havia padrão que ela pudesse confiar, nem horários, nem forma de atravessar e saber que teria tempo de voltar. Tinha pensado em voltar para casa para buscar suprimentos. Tinha pensado nisso todos os dias no primeiro mês, mas as aberturas eram muito curtas e imprevisíveis, e o risco de ficar presa do outro lado, presa em Lisboa sem forma de voltar, não era um risco que ela estivesse disposta a correr. E não examinava o porquê. Os cálculos dos eruditos mostravam que a ligação fecharia permanentemente no solstício de inverno. Tinha 7 meses, depois 6, depois 4. Ela não contava os dias. Notou que estava a contar os dias. Notou que Conan também sabia quantos dias faltavam porque nunca perguntou. Um homem que perguntava sobre tudo nunca perguntou quanto tempo restava. Uma noite, tarde no 3º mês, a luz estava a falhar e ela estava a semicerrar os olhos para uma espiga. Ele estava na moldura da porta. Precisas de melhor luz. Preciso de uma lâmpada. Trarei uma de manhã. Está tudo bem. Ele não saiu. Ela olhou para cima. A sua expressão estava quase destituída de guarda. Podia ver algo atrás da porta. Algo que parecia um homem a fazer contas que não queria fazer. A contar dias que não queria contar. Os seus olhares mantiveram-se durante um momento demasiado longo. Ela desviou o olhar primeiro. As suas mãos tremiam. Segurou o cinzel mais apertado até pararem. Construiu móveis à sua medida sem discutir. A primeira peça foi uma cadeira para o seu estudo. Construiu-a de freixo e carvalho. Braços mais largos, assento mais profundo, inclinada no ângulo que ela tinha notado que ele se sentava quando esquecia de se sentar formalmente. Fez com que fosse trocada enquanto ele estava em conselho. Sentou-se nela naquela noite. A cadeira não rangeu. Ele sentou-se como as pessoas se sentam quando algo se encaixa sem pensar em sentar. Olhou para cima. Ela estava na porta. Nenhum deles disse nada sobre a cadeira. Isto continuou durante 2 meses. 2 meses em que ela passava pelo seu estudo e via-o sentado na cadeira que ela tinha construído e sentia algo apertar-lhe o peito, algo quente e específico e inteiramente inconveniente. Catalogou os momentos. O jeito que ele se inclinava para trás, sem verificar primeiro. O jeito que o seu peso se acomodava.
O jeito que o seu rosto mudava quando não tinha de calcular se o móvel o aguentava. Estava a observar um homem aprender como era ser acomodado. E isso estava a fazer algo com ela que nenhum audiolivro tinha chegado perto. Nos audiolivros, a heroína dava ao Rei Alpha algo mágico, um presente de poder, uma habilidade secreta, um sacrifício que provava o seu valor. Ana deu-lhe uma cadeira que não rangia. Em 47 livros, ninguém tinha escrito esta cena. Ninguém tinha escrito a cena em que o homem mais poderoso de 5 territórios se senta em algo construído para o seu corpo real, e o olhar no seu rosto quando percebe a diferença é a coisa mais silenciosa e devastadora que a heroína já viu. Estava a apaixonar-se por ele. Sabia isto da mesma forma que sabia a direção da fibra, pelo toque, pela estrutura por baixo, pela cedência e resistência no seu próprio peito. Sabia-o e não conseguia pará-lo, e estava furiosa com isso porque tinha lido o suficiente dessas histórias para saber exatamente para onde isto estava a ir, e não queria ser uma personagem no enredo de outra pessoa. Quando ele finalmente disse algo, foi semanas depois. Ninguém construiu nada para mim antes. Coisas foram construídas para o rei. Mediste a pessoa. Ela estava de pé na porta. O título não range em cadeiras, disse ela. Saiu. Ele sentou-se na cadeira. Aguenta-o precisamente. Mediste-a, disse David. As tuas dimensões reais. Construíste uma cadeira para o homem, não para o ofício. Entendes o que é isso? Conan entendeu. Bom, porque olhaste para a porta durante 11 segundos depois de ela sair? Eu contei. O celeiro estava a morrer e ninguém sabia. Ana encontrou-o por acidente. Pôs a mão numa viga de suporte no nível inferior e sentiu a cedência. O polegar dela pressionou. Afundou-se. Ela parou de respirar. Nos audiolivros, a heroína sempre tinha um momento dramático de revelação, um clarão de perspicácia, uma visão, uma habilidade mágica a surgir na hora crítica. O momento de revelação de Ana foi o seu polegar a afundar-se numa viga. 28 anos a tocar madeira, e era assim que ela salvava um reino, sabendo o que macio parecia. A viga estava a apodrecer por dentro. Profunda compromisso estrutural, umidade presa em juntas seladas a trabalhar através do cerne ao longo de décadas. Do exterior, todas as vigas pareciam sólidas. Verificou mais 4. 3 comprometidas. A quarta tinha uma junta a separar-se que falharia dentro de um ano. Esta secção inteira precisa de ser demolida e reconstruída, disse ela. Não reparada, reconstruída. Se alguma destas falhar sob carga, e elas vão falhar, não é uma questão de si. O andar de cima cai e perdes metade das tuas provisões de inverno. Nos audiolivros, a heroína salvava o reino com magia, ou uma habilidade profetizada, ou uma linhagem secreta. Ana salvou-o com o seu polegar. Pressionou uma viga e sentiu-a ceder onde não devia ceder. E era isso. Essa era toda a superpotência. 28 anos a tocar madeira e a saber quando estava errada. Como soubeste? Perguntou Conan mais tarde no seu estudo. Ele estava na cadeira. Ela estava na borda da sua secretária, porque só havia uma cadeira e ela preferia morrer a admitir que só tinha construído uma. Senti. Madeira sólida resiste. Madeira comprometida cede. Puseste a mão numa viga e sentiste-a a morrer. Pus a mão numa viga e senti que estava macia, onde devia estar dura. Ele olhava para ela com uma expressão que ela não tinha visto antes. Não a porta fechada. Algo por trás dela a pressionar contra a moldura. Vês coisas que mais ninguém vê, disse ele. Pões a mão na superfície e sentes o que está por baixo. Ela desviou o olhar. Algo estava a apertar-lhe o peito. E ela conhecia este sentimento e não confiava nele. Não porque o tivesse lido em livros, mas porque o tinha vivido. Ser indispensável, confundir útil com querido. A sessão do conselho aconteceu 2 dias depois. Ela estava no corredor. A porta não estava totalmente fechada. Os anciãos estavam a discutir. Um disse que o seu valor estava provado. Outro disse que o espelho devia ser selado. Um terceiro disse que as suas habilidades eram um recurso e os recursos eram geridos. Um quarto propôs um cargo formal, prendendo-a por obrigação. Apenas o ancião mais jovem disse o que mais ninguém estava a dizer.
Ela não é nossa para ficar. Então Conan falou. A sua voz real, a silenciosa que lhe custava. Ela veio aqui através de uma porta. Não serei o motivo de ela fechar. Silêncio. Então podemos poupar consideravelmente. Ela não é um recurso. É uma pessoa que chegou por acidente e tem o direito de partir por escolha. Não farei desta fortaleza uma jaula porque a achamos útil. Se ela fica, fica porque quer, não porque precisávamos dela e construímos muros à volta da necessidade. Ela voltou para a sua oficina. Não precisava de perguntar como ele sabia que ela estava no corredor. Ele era um lobo. Tinha cheirado ela antes de terminar de falar. Sentou-se na sua bancada e segurou um cinzel, o estreito que ele tinha encomendado para ela, e virou-o nas suas mãos. Ela conhecia esta forma. Tinha-a vivido. A rapariga que mantinha o aquecimento a funcionar e o alpendre sem colapsar, a empregada que ficou 4 anos a mais porque o seu chefe continuava a dizer que não conseguia fazer sem ela. E tinha ouvido isso e confundido com amor. Todas as relações em que alguma vez esteve tinham a mesma arquitetura. Ela construía coisas para as pessoas, e as coisas aguentavam, e as pessoas ficavam, e ela nunca conseguia dizer se ficavam por ela ou pelas coisas. E agora, tinha feito de novo num reino onde tinha caído por acidente. Tinha se tornado portante. Tinha consertado a mesa e salvado o celeiro e construído uma cadeira para um rei que nunca tinha sido medido para nada. E os anciãos debatiam o seu valor da forma como se debate o valor da infraestrutura. Ela era infraestrutura. Era uma viga. E as vigas não podem sair. As vigas ficam onde são postas porque o edifício precisa delas. A parte terrível, a parte que ela não conseguia olhar diretamente, era que queria ficar. Não porque era necessária, mas por causa da moldura da porta, por causa do cinzel, por causa do jeito que ele disse, essa é uma forma útil de liderar. E olhou para a parede. E o jeito que perguntou sobre a direção da fibra como se importasse. E o jeito que se sentou na sua cadeira sem ranger e não disse nada sobre isso durante 2 meses, porque estava sentado em algo que ela tinha construído para ele, e a sensação disso era demasiado grande para ser colocada em palavras. Queria ficar por causa de tudo isso e não conseguia confiar nisso, porque querer ficar e ser necessária para ficar pareciam o mesmo de dentro, e ela nunca tinha aprendido a distinguir. Nos audiolivros, este era o momento sombrio, o capítulo em que tudo desmorona antes da grande reunião. Ela conhecia a estrutura. Tinha ouvido centenas de vezes, e a heroína sempre a superava e o amor vencia. Mas isto não era um livro. A ferida era real. Ser útil não era um tropo. Era toda a sua vida. Ele encontrou-a sentada quieta na oficina. Ficou de pé na moldura da porta. Ouviste? Sim. Eu disse o que disse. Eu sei que disseste. Não é essa a parte que dói. Ele ficou em silêncio. Ela podia sentir o momento em que ele compreendeu porque o seu silêncio ficou mais pesado. Pensas que te quero aqui por causa do que podes fazer? Disse ele. Ela não respondeu. Ana, o espelho abre no solstício. Quero ir para casa. Ele ficou ali muito tempo. Depois disse. Está bem. Saiu. Não voltou no dia seguinte nem no dia depois. A moldura da porta estava vazia e a ausência dele nela era uma coisa física, como uma viga portante removida, a estrutura mantendo-se, mas a geometria errada. Mandaste-a ir, foste, disse David. Conan estava na cadeira, mãos abertas nos joelhos, a olhar para um relatório de grãos. Estás a ler o mesmo relatório de grãos há 40 minutos. Não é cativante. Conan pressionou as palmas das mãos nas suas coxas. Acho isto interessante. Nunca te achei interessante antes. Sempre foste previsível. E agora estás sentada numa cadeira que ela construiu numa sala que cheira a ela, a ler um relatório de grãos que memorizaste e a desejar algo que não queres nomear. Isto é novo. Estou a prestar atenção. As semanas não cooperaram. A fortaleza não era grande o suficiente para a evasão. Ela ainda comia no grande sal. Ele ainda se sentava na cabeceira. Não falavam. Toda a matilha notou a forma como uma matilha nota o tempo, não através de anúncio, mas através da qualidade da atenção quando ambos estavam na mesma sala. O carpinteiro parou de discutir sobre lixamento quando ela passou.
A anciã de cabelos prateados parou de fazer o gesto de proteção à volta dela, o que foi possivelmente a coisa mais alarmante que aconteceu desde que chegou. Ela apanhou-se a olhar para ele do outro lado do sal uma vez. Ele estava a comer, o que fazia como fazia tudo com minuciosa dedicação. E ela estava a olhar para as suas mãos, estava a pensar no cinzel, estava a pensar na cadeira, estava a pensar no facto de que, nos audiolivros, o momento sombrio durava um capítulo, e depois a heroína descobria os seus sentimentos e corria de volta para o rei Alfa à chuva, e tudo ficava bem. Ela estava no momento sombrio há 3 semanas. Ninguém corria para lado nenhum. Não havia chuva. Apenas 2 pessoas na mesma sala, sem falar, ambas a fingir que o espaço entre elas estava vazio, quando era o espaço mais ocupado em toda a fortaleza. Consertou coisas que não lhe foram pedidas para consertar, porque não conseguia parar. Uma dobradiça de porta, uma perna de mesa solta, uma moldura de janela rachada. Compreendeu que este era o problema. Fez o mesmo assim. O pior foi o estudo. As suas ferramentas ainda estavam na bancada no canto dele. Precisava de um goive para um reparo de prateleira e foi buscá-lo numa terça-feira à noite, quando calculou que ele estaria em conselho. Ele não estava em conselho. Estava na cadeira, cabelo solto, mangas arregaçadas, a ler à luz do fogo. Preciso do goive número 4, disse ela. Está na minha bancada. Sei onde está. Ela andou até a bancada, 6 passos. Podia sentir ele não a olhar para ela. O esforço disso a preencher a sala. Pegou no goive. Ana. Ela parou. Os seus olhos estavam cinzentos e muito perto de não ser cinzentos. A prateleira no corredor inferior é pinho, não freixo. A fibra corre diagonalmente perto do suporte de parede. Se gargarejares contra ela, a borda vai rachar. Ela ficou ali, segurando uma ferramenta numa sala onde ela tinha construído metade dos móveis, e ele estava a dizer-lhe sobre a direção da fibra. E ele tinha razão. E ele tinha notado a fibra numa prateleira num corredor inferior, porque ele tinha estado a prestar atenção a tudo o que ela alguma vez lhe ensinara. Os heróis nos audiolivros faziam declarações. Rosnavam declarações em clareiras iluminadas pela lua. Não se sentavam em cadeiras, que as suas heroínas tinham construído, e falavam-lhe calmamente sobre a fibra diagonal numa prateleira de pinho. Foi a coisa mais romântica que alguém alguma vez lhe disse, e era sobre madeira, e ela ia chorar ou atravessar a sala, e nenhuma das duas era possível. Obrigada, disse ela, e saiu. No corredor, apoiou as costas contra a parede de pedra e fechou os olhos e segurou o goive contra o peito. Dentro do estudo, as mãos de Conan estavam nos braços da cadeira. A mandíbula estava tão apertada que o músculo era visível. Contaste-lhe sobre a direção da fibra, disse David. Ela estava a 4 metros de distância, e podias ter dito qualquer coisa. Conan não disse nada. Foi a coisa certa a dizer, e foi a coisa mais dolorosa que alguma vez vi fazer. O solstício chegou com a primeira neve real, o tipo que fica, flocos gordos a flutuar devagar, transformando a fortaleza num lugar que ela lembraria mesmo que esquecesse tudo o resto. Arrumou na noite anterior roupas que a tecedeira lhe tinha feito, o solvente com um quarto cheio, racionado porque cheirava a casa, o telemóvel morto e escuro numa bolsa de couro que o sapateiro tinha feito nas dimensões exatas. Não arrumou os cinzéis que ele tinha encomendado. Deixou-os na bancada. Sentou-se na beira da cama e pensou: vou voltar para um mundo onde as montanhas estão certas e o homem não está nele. De manhã, ele estava na cavalariça, a carregar a mala dela com as 2 mãos, embora só precisasse de uma. Caminharam juntos até ao espelho, a neve a cair nos seus ombros, a ficar. O pátio estava quieto, os lobos noutro lugar, por design ou instinto, porque os lobos entendiam a partida de uma forma que não exigia explicação. Ela estava ciente de cada passo, o estalar da neve, o calor a irradiar dele sem contacto. Ela estava a igualar o seu passo, um homem que comia distância em passadas, andando devagar, cuidadosamente, como se a caminhada em si fosse algo que ele quisesse que durasse. As suas pegadas na neve, as dele enormes, as dela, lado a lado. Olhou para as pegadas atrás deles e pensou: vão preencher-se em 1 hora.
Nos audiolivros, a caminhada para o confronto final era sempre dramática. Havia urgência ou perigo, ou uma corrida desesperada contra o tempo. Era apenas duas pessoas a caminhar pela neve até um espelho, e nenhum deles falava, e o silêncio era a coisa mais alta que ela alguma vez tinha ouvido. O espelho estava acordado. A sua oficina do outro lado, barra de granola na prateleira, rádio desligado, luz fluorescente acesa, pano na bancada. 5 meses. E do outro lado tinham passado 4 minutos. Ele pousou a mala dela, deu um passo para trás. Ela pegou na mala. Yana! Ela olhou para ele. Ele estava muito quieto. Não a porta fechada. Uma quietude diferente. O tipo em que o esforço de não se mover era a coisa mais visível numa pessoa. Se dependesse de mim, não ias, disse ele. A sua voz era quieta, real, a que lhe custava. Não depende de mim. Passei a minha vida inteira a fazer com que tudo dependesse de mim. E descubro que não quero que seja assim desta vez. Em todos os audiolivros que alguma vez tinha ouvido, o Rei Alfa fazia uma declaração. Reclamava, comandava. Dizia, minha, e o laço encaixava-se, e a música subia. Este disse, não quero que dependa de mim. E foi a coisa mais humana que ela alguma vez tinha ouvido. E não era de um livro. E não era um tropo. E não havia narrador a fazer pausa para efeito. Apenas um homem na neve a dizer-lhe a verdade. Pegou na mala. Atravessou. Lisboa. 4 minutos depois. O solvente ainda aberto. O banco onde a tinha chutado. A luz fluorescente a zumbir. O altifalante na bancada estava desligado, mas o audiolivro ainda estava a carregar. Capítulo 12. Aquele em que o Rei Alfa supostamente descobria que a sua parceira era a padeira da aldeia. Ela nunca saberia se ele descobriu. O seu telemóvel, o real, aquele com a irmã que ela não tinha chamado, estava numa caixa protegida numa tesouraria, num mundo que acabara de deixar. O seu contrato de arrendamento estava pago até março. O seu carro tinha uma multa. Tinha uma vida aqui, uma vida real, onde nada era medieval, e ninguém lhe apontava espadas em pátios de cavalariças, e as montanhas eram da cor certa. Ficou na sua oficina. Tudo estava exatamente onde pertencia. A luz zumbia, um carro passou na rua lá fora. Nenhum destes se encaixava. Estava de pé numa sala cheia de ferramentas que tinha passado uma década a recolher, e parecia a oficina de outra pessoa. Pensou na sua irmã. Pensou na mensagem que nunca tinha enviado. Pensou na sua irmã a ligar esta noite e amanhã e no dia depois disso, e o telemóvel a tocar numa oficina vazia, e sem resposta, e sem resposta, e sem resposta, nunca mais. Pensou no relatório da polícia, no solvente aberto, na porta destrancada, no caso de pessoa desaparecida, que nunca seria resolvido porque a resposta era impossível. Pensou no audiolivro e no Rei Alfa, que devia encontrar a sua padeira. Pensou num Rei Alfa real de pé na neve, que tinha encontrado a sua restauradora de móveis e a deixara ir. Olhou para o pano na bancada. 4 minutos antes ela o tinha estado a segurar. Toda a sua vida estava a 4 minutos de distância e 5 meses passados, e ela estava de pé no meio disso, e nada disso se encaixava. O espelho atrás dela estava a escurecer. Virou-se e viu a última coisa do outro lado. Ele não se tinha movido. Não um lobo a correr atrás dela, não um avanço para o vidro, apenas um homem enorme de pé, num pátio de cavalariças com neve nos ombros e as mãos ao lado do corpo, imóvel, na posição exata de alguém que pretendia ficar ali um tempo. Um homem que a deixara ir porque ela pediu e que ia ficar na neve até o espelho escurecer porque esse era o último lugar onde ela estivera. Nos livros, pensou ela, o laço puxa-te de volta. Magia, e luar, e destino. Isto não era magia. Era um homem de pé na neve porque não sabia o que mais fazer. O vidro estava a escurecer. Tinha segundos. Pegou na mala de ferramentas. Pegou na garrafa de solvente. Recuou e disse, a cola é melhor aqui de qualquer forma. As juntas não seguram com umidade. Não terminou a frase. Ele atravessou o pátio, não a correr, mas a andar rápido, a passada de um homem que esperava permissão para se mover há muito tempo. Largou a mala. As suas mãos estavam no rosto dela, ambas enormes, as palmas cobrindo-lhe a mandíbula, as orelhas,
toda a geografia, e as suas mãos estavam pousadas no peito dele, a sentir o batimento cardíaco dele, que não estava calmo, nem composto, nem medido. Olhou para cima. Os seus olhos tinham um anel completo de ouro pálido. Não um flash, uma presença constante e inconfundível. Ela sabia o que era aquilo. Tinha ouvido narradores descrevê-lo dezenas de vezes, mas nenhum deles tinha descrito como parecia apontado para ti. O ouro, o peso dele, a atenção absolutamente animal de um homem cujo lobo estava totalmente à superfície e a olhar para ti através dos seus olhos. Os teus olhos estão a fazer uma coisa, disse ela. Estou ciente. É uma coisa de lobo? Sim. É a coisa do lobo? Ele fez uma pausa. Qual coisa de lobo? Aquela dos livros. Aquela em que o lobo decide. Não sei o que acontece nos teus livros. Os seus polegares moveram-se pelas suas maçãs do rosto. Lento, deliberado. David decidiu no segundo dia, disse ele. Eu demorei mais. Ela pôs as mãos na mandíbula dele, em ambos os lados. Sentiu o músculo na dobradiça, ainda apertado, ainda a segurar, e sentiu-o a soltar-se sob os seus dedos. A primeira vez que alguma vez o sentiu a soltar algo. Conan. Sim. Voltei. Reparei. Voltei porque não me pediste para ficar. Voltei porque carregaste a minha mala para a porta que leva para longe de ti, porque ficaste na porta durante 3 meses porque não cabias, e nunca reclamaste porque estavas demasiado ocupada a ouvir-me falar de madeira. Os seus olhos estavam fechados, as mãos ainda no seu rosto. Neve em ambos. Voltei porque perguntaste se o meu telemóvel estava a chorar, disse ela, e a sua voz rachou. Não porque estivesse triste, mas porque era a coisa mais verdadeira que alguma vez tinha dito sobre por que amava alguém. Viste um retângulo morto, e o teu primeiro pensamento foi que talvez estivesse solitário. Isso não está em nenhum livro que alguma vez tenha lido. Eu saberia. Li muitos deles. Abriu os olhos, dourados e cinzentos, neve a cair entre eles. Não voltei porque precisas de mim. Não porque o celeiro precise de ser consertado ou os carpinteiros precisem de um árbitro. Voltei porque a cadeira que construí te serve. E quero construir mais coisas que te sirvam. E quero estar na sala quando te sentares e não tiveres de pensar em sentar. Beijou-a. Foi lento. As suas mãos no rosto dela, as dela na mandíbula dele, a neve a cair em ambos, o espelho a escurecer atrás dela. Ele beijou-a como fazia tudo completamente com o peso deliberado da sua atenção. O mundo estreitou-se ao lugar onde a sua boca encontrou a dela e o calor dele que era uma fornalha no frio, no qual ela se inclinou e não se afastou. A sua barba era mais macia do que ela esperava. As suas mãos tremiam. Ela podia senti-las. Estas mãos enormes e calejadas que tinham construído muros e segurado vigas e pegado na sua mala de ferramentas com uma mão, mas precisavam de ambas a tremer contra o seu rosto. Em 47 audiolivros, o beijo era sempre descrito. Os narradores usavam palavras como escaldante e devastador e transformador de mundo. Nenhum deles tinha mencionado a parte em que a neve cai nos teus cílios e as suas mãos tremem e percebes que o homem mais poderoso de 5 territórios treme por causa de ti. Nenhum deles tinha mencionado a parte em que a sua testa descansa contra a tua e ele respira e tu respiras e por um momento não há reino medieval, nem telemóvel morto, nem espelho, nem século. Apenas 2 pessoas de pé na neve, a respirar e a encaixar. Os livros perderam essa parte. Quando se separaram, a testa dele estava contra a dela, os olhos fechados, a respiração quente. A mala, disse ele. O quê? Deixaste cair a mala. O solvente vai congelar. Ela riu-se. Real do peito. O tipo que vem quando o mundo se reorganiza e percebes que abandonaste o teu século inteiro pela qualidade de cola de couro adequada à época. O espelho escureceu e permaneceu escuro. Ela manteve-o sem limpar, encostado à parede de uma oficina que tinha sido reconstruída com uma porta adequada, larga o suficiente para um homem da largura de um arco. Ele ainda ficava na porta às vezes. Hábito ou preferência. Ela não lhe pediu para parar. O telemóvel estava numa caixa protegida na tesouraria. Uma vez por ano, no solstício, ela tirava-o e segurava-o e voltava a colocá-lo. Nunca mais chorou por isso.
Tinha feito a única coisa que precisava de fazer, que era não conseguir alcançar ninguém enquanto ela estava numa sala com o único homem que tinha perguntado se estava solitário. A cadeira aguentou, a mesa aguentou, o celeiro aguentou. Ela supervisionou a reconstrução pessoalmente, trabalhou ao lado dos carpinteiros durante 6 semanas, e no final, os dois que não falavam desde o incidente do lixamento voltaram a falar, porque discutir sobre a direção da fibra era mais interessante do que o silêncio, e também porque ela tinha resolvido a questão definitivamente, demonstrando num pedaço de carvalho à frente de ambos o que acontece quando se lixa contra a fibra. Ambos ficaram horrorizados. Formaram uma aliança. David, no primeiro aniversário deitado em frente à lareira do estudo, enquanto Conan lia e Anna construía uma moldura na bancada que ela tinha movido para o canto dele, porque gostava de estar na mesma sala, e ele gostava dela lá, e nenhum deles tinha discutido isto, porque discuti-lo teria exigido admiti-lo. Ela guardou o morto e voltou para o barulhento. Conan olhou para cima. Ele era o barulhento. Ele não sabe que é o barulhento. Conan voltou para a sua carta. Anna olhou para cima do seu quadro. Olhou para ele a ler. Olhou para o calor em forma de lobo junto à lareira. Olhou para a sala que se encaixava. Pensou. Nenhum dos livros era tão bom quanto isto. Voltou para